Olá, amigos, a graça, a paz a todos, amém? Muito obrigado pela sua companhia. Vamos para a palavra de Deus. Você é aquele tipo de pessoa que para tudo que você vai fazer, você tem um cuidado de dobrar os seus joelhos e apresentar uma oração ao Criador, pedindo para que Ele mostre para você a direção certa, ou pedindo para que Deus te ajude a tomar a decisão certa. Há uma passagem na palavra de Deus que fala muito claro a esse respeito, que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 5, eu vou ler e vou explicar aqui para você. Diz assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Você veja que ele teve uma atitude exatamente da forma que eu iniciei esse vídeo. Ele juntou o povo e perguntou, havia uma incógnita, havia uma dúvida, devo ir ou não à batalha? E a palavra de Deus diz, eles disseram, sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Quer dizer, os profetas que ali estavam, aqueles 400 profetas, todos disseram a mesma coisa. Olha, sobe, porque o Senhor os entregará em tuas mãos. E continua. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaias, filho de Ilan. Disse Josafá, não fale o rei assim. Ou seja, todos aqueles profetas que estavam ali profetizaram mentira, profetizaram algo que não era verdade. Então, eles só falavam coisas que vinham agradar ao rei, ou seja, era uma palavra mentirosa. Era uma profecia mentirosa. E aqui o rei pergunta, mas será que há ainda, porque ele não sentia segurança na palavra dos profetas, será que há ainda alguém que eu possa consultar o Senhor para ver se de fato eu terei vitória? Então ele chega à conclusão que o único que havia era Micaias. Porém, tudo que Micaias falava não agradava a ele, porque Micaias falava a verdade. Nós estamos vivendo uma época que há muitas mentiras. Eu não sei se você concorda com isso. E nós temos muito a falar a esse respeito. Eu vou fazer esse primeiro vídeo, mas vou fazer alguns outros falando a mais a esse respeito. No entanto, nós percebemos que vivemos hoje uma época em que há muitos profetas mentirosos. Há muitas pessoas falando coisas que, na verdade, não são verdades. Mas como é que pode isso? Nos vídeos para frente eu vou mostrar para você dentro da palavra que existe um mal por trás de tudo isso. E olha, lá na igreja que eu vou, tem um senhor lá que todas as vezes que ele tem uma oportunidade de pregar, ele começa a olhar para as pessoas e fala assim, olha, Deus está mandando dizer para você que você vai prosperar. Olha, Deus está mandando dizer para você que está entregando uma chave de um carro novo, de uma casa. E começa a dizer que o Senhor vai prosperar, quando na verdade aquela pessoa nem tem nada, não tem nem um carro sequer, não goza nem da vida financeira, mas tudo que ele fala é dizendo que o Senhor vai entregar. Mas será que isso é impossível? Claro que não. Eu não estou aqui querendo colocar o poder de Deus em xeque, o nosso Senhor é poderoso. Porém, ele não trabalha dessa forma. A pessoa que está em uma igreja só buscando prosperidade, ela está se enganando. Ela está mentindo para si mesma. E de novo eu vou te dizer, mas como que isso pode acontecer? Tá bom. E como é que tem pessoas que buscam tanto, sacrificam por isso, pagam por isso, devolvem valores, dá dinheiro na igreja e acontece? Mais para frente eu vou estar falando a esse respeito. Mas a palavra aqui está dizendo que aqueles profetas, para agradar aquele rei, mentiam. Falavam que coisas que iriam dar certo só para agradar.
Mas esse aqui que a palavra está dizendo que é Micaias, ele falava aquilo que o Senhor mandava falar. Ele não estava preocupado em agradar homens, e por isso aquele rei se sentia inseguro com ele. E diz assim, no versículo 9: Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traz-me depressa Micaias, filho de Irla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e diz: Assim diz o Senhor, com esse escornearás os sírios até todos se consumir. Você está observando uma coisa? Só palavras de vitória para aqueles reis. Só dizendo que ia dar certo, que eles iam ter vitórias. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade, triunfarás, porque o Senhor entregarás nas mãos do rei. Você vê que não havia nenhuma palavra negativa. Não havia um que dissesse: não vai que o Senhor vai morrer, não vá que o Senhor vai perder, mas todos até traziam metáforas para dizer que aquele rei iria vencer. Você tem que tomar muito cuidado com essas profecias mentirosas. Você precisa analisar muito bem se você não está sendo enganado com falsas profecias. Você quer saber de uma coisa? Eu acredito que a profecia verdadeira é a palavra do Criador e somente. Você é aquela pessoa que vem acreditando em sonhos, que, eu sonhei que isso vai acontecer. Não, acredite na palavra de Deus. Profecia que realmente tem a capacidade de se tornar real na vida do ser humano. Então, essa palavra, ela mostra para mim, mostra para você que há pessoas profetizando o que agrada. E quando na verdade aquilo não provém de Deus. Não é da vontade do Criador, não é da vontade de Deus. Mas continuando ainda, aí no versículo 13, fala a profecia de Micaias. Ele foi chamado ali por aqueles reis. E olha o que diz: a mensagem que lhe for, o mensageiro que fora chamar a Micaias, falou-lhe dizendo: Eis que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas. Eis que as palavras dos profetas predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra deles, e fala o que é bom. Olha só, que absurdo. É a mesma coisa que falar para uma pessoa que teme a Deus, que respeita, que é um verdadeiro servo, porque tem muitos servos de Deus, falar para ele: olha, fala mentira, não fala o que está aqui, não faz de acordo com como está aqui, mas faz dessa forma aqui para poder agradar A e B. E quantas não são as pessoas que também deixam de pregar a verdade porque não querem ver as suas igrejas vazias? E quantos não são os pregadores que vêm falando só de oferta, vêm falando só de dinheiro, só de prosperidade, só de cura? O engraçado é que só traz uma narrativa daquilo que as pessoas mais precisam. Porque tem tantas pessoas desempregadas, aí dizem lá: vem para cá porque nós vamos fazer uma campanha para Deus abrir a porta de um emprego. Vem para cá porque nós vamos orar e o seu nome vai sumir do SPC. Vem para cá porque você vai sacrificar e você vai ter uma casa, você vai ter um carro. Olha, devolve aqui o valor, porque você devolvendo o seu dízimo, o espírito migrador, cortador, destruidor vai ser repreendido da sua vida. E ainda diz: olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir. A sua vida está destruída porque você está roubando a Deus. E as pessoas têm acreditado, têm caído nessas mentiras, nessas profecias mentirosas, nesses falsos profetas, nessas pessoas que são, na verdade, lobos vorazes, que são salteadores, que estão mantendo templos grandes, robustos, através do engano. E eu digo isso porque há anos atrás, eu, por falta de leitura, por falta de entendimento, acreditava muito nisso. Cheguei a ser um praticante disso. Mas aprendi que este não é o caminho. Aprendi que existe um mal que tem enganado as pessoas. Que existe muito toma lá e dá cá. Que existe um grande comércio atrás de templos, de igreja.
e aquele que teme a Deus não aceita. E eu saí de lá, porque não aceitava esse tipo de coisa. E diz ainda assim, respondeu-lhe Micaias, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Não vem tentar me comprar. Não vem querer falar, me fazer mentir, porque eu não vou mentir. Aquilo que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. E vindo ele ao rei, esse lhe perguntou, Micaias, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás. Olha ele falando, sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Ele não falou o contrário dos outros, ele falou, não, pode ir que você vai ter vitória. Pode subir que você vai vencer. Não foi diferente dos outros que profetizaram ali. Por mais incrível que pareça, ele concordou ali na pregação. Mas será que ele estava fazendo isso para agradar aquele rei? Não, porque ele havia acabado de dizer, aquilo que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. Amém? E diz, o rei lhe disse, quantas vezes te conjurei, ou seja, quantas vezes te amaldiçoei? Que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Você vê, tantas foram as vezes que Micaias falou uma palavra negativa para ele, negativa mais verdadeira, que agora ele estava falando uma positiva e o rei não acreditava. Por incrível que pareça, o rei estava falando, poxa vida, lá vem você de novo falando coisas contrárias a mim, mas Micaias estava afirmando que ele ia ter vitória. Ou seja, a pessoa costuma tanto viver na mentira e no engano que quando se ouve a verdade, ela duvida. A pessoa se engana tanto com coisa errada que a verdade para ela não é verdade. Você está entendendo? Ele diz assim, então disse ele, vi todo Israel disperso. A profecia que ele estava vendo, ele começou a relatar. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, esses não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Puxa vida, que coração incrédulo, que coração terrível, no nebuloso, coração negro desse rei, que estava diante de um homem de Deus profetizando a verdade, embora as outras vezes profetizou negativamente porque era verdade, agora estava profetizando que ele ia ter vitória, mas ele não conseguia enxergar isso. O valor dos outros profetas, que era amigo dele, não valia, porque senão não teria chamado Micaias. E aqui Micaias estava concordando que o Senhor ia dar vitória, mas aí ele não acreditava. Tome muito cuidado. Procure ler a palavra de Deus, procure se envolver com as coisas de Deus. Não seja enganado. Há muitas pessoas no engano. Há muitas pessoas abrindo boca para profetizar o que Deus não mandou. Há muitos se passando e querendo ser ungidos, consagrados, quando na verdade um espírito mentiroso nessa pessoa. Quando na verdade essa pessoa é um espírito enganador disfarçado. Mas é possível isso? Sim, é possível. O servo de Deus, ele prega a verdade. Aliás, nós estamos vivendo uma época que devemos pregar sobre a salvação, sobre a volta do Senhor Jesus. Não devemos estar ensinando pessoas a ir para a igreja para prosperar, porque igreja não é banco, igreja não é mercado financeiro, não. O local que você busca a Deus não pode ser um local que vai fazer com que você se torne uma pessoa egocêntrica ou egoísta, uma pessoa materialista, não. Você deve ir para a igreja com a seguinte consciência: eu vou abandonar a minha vida, eu vou deixar os meus pecados, eu vou tomar a minha cruz e vou seguir o Criador. E sabendo eu que essa caminhada, essa busca, não é mar de rosas, não é oba-oba. É uma coisa verdadeira e real. Vou passar por lutas, vou enfrentar muitas dificuldades, mas desse Deus eu não abro mão. Você compreende? Mas muitas pessoas têm ido às igrejas em busca de fábulas, em busca de ungido, em busca de uma revelação. Se eu for lá e o Senhor não falar comigo através daquele pastor, aquilo que eu preciso, eu não vou mais ali. E aí ele quer ouvir aquilo que somente agrada a ele. E por isso há muitas igrejas cheias de pessoas
que são aqueles crentes Nutella que não tiveram encontro com Deus. Querem ir para a igreja só ouvir o que faz bem para eles. Mas quando se começa a falar de salvação, para a pessoa se arrepender, para a pessoa pôr a cara no pó, de que aquilo que a pessoa vem fazer não está correto, essa igreja não serve. Porque muitos não querem se converter de verdade. Muitos querem ficar no oba-oba, acreditando em mentira, buscando profecias mentirosas. Mas eu volto a te perguntar, por que acontece então? No próximo vídeo, você vai estar sabendo o porquê que isso acontece. Por que muitos buscam e entre aqueles que buscam, alguns prosperam de verdade. Alguns mudam de vida e mudam a vida financeira. No próximo vídeo eu te convido para assisti-lo, para que você possa entender o que está por trás disso. E diz assim, Micaias prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor sentado no trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outro. Então te convido para acompanhar o próximo vídeo, que está em seguida em livro de 1 Reis 22, a partir do versículo 20, eu estarei falando. No entanto, curta, comente, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deixe aí o seu comentário do que você achou. Forte abraço!